Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um livro do Novo Testamento, sobre 2 Coríntios. Vamos falar um pouquinho sobre essa carta que foi escrita pelo menos 2 anos após a primeira carta aos Coríntios. Vamos falar um pouquinho sobre as características, sobre os temas principais, sobre o que Paulo queria falar aos Coríntios nessa carta. É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Na introdução eu falei que essa carta deve ter sido escrita 2 anos após Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios. Muitos historiadores acreditam que existia uma carta no meio das duas. Existiria uma terceira Coríntios, ou essa seria a terceira Coríntios, e existiria uma segunda Coríntios, mas essa carta se perdeu. Ninguém sabe onde ela está e não faz parte do cânon bíblico. Mas alguns outros historiadores acreditam que, na verdade, essa carta foi escrita por um tempo mais longo e talvez essas duas tenham se juntado e talvez a gente tenha esse entendimento de que 2 cartas estão juntas ali, ou foi um compilado de vários escritos onde Paulo juntou tudo e escreveu essa segunda carta aos Coríntios. Não sabemos dizer ao certo. Os 2 fatos são possíveis, mas a gente não sabe ao certo, mas não interessa. Agora nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre 2 Coríntios, sobre os temas principais. Essa carta foi provavelmente escrita na Macedônia, a primeira carta em Éfeso, a segunda carta na Macedônia, e tem algumas características principais, e uma delas é que a primeira carta, você lembra, Paulo estava dando uma pegada lá nos discípulos, estava dando uma discipulada bem forte, uma disciplinada bem forte, estava falando com muita braveza, vamos dizer assim, um tom de disciplina realmente com os coríntios, porque estava uma confusão na igreja, principalmente por causa da divisão, e aqui Paulo já começa a elogiar um pouquinho mais. Parece que as coisas começaram a entrar no rumo, parece que houve um arrependimento, uma mudança, parece que a igreja em Corinto estava dando uma mudada e Paulo... Claro, tem algumas coisas para serem faladas, Paulo vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem algumas coisas para serem consertadas, mas Paulo parece que já está mais feliz com o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Então são 3 temas principais aqui, e depois a gente vai gravar mais 2 vídeos para falar 2 coisas legais acerca de Corinto. São 3 temas principais. Primeiro, a ideia do Ministério da Reconciliação, é muito legal essa ideia. A gente já falou sobre reconciliação no vídeo de número 92, mas aqui Paulo fala que nós agora temos esse Ministério da Reconciliação, ou seja, a reconciliação significa paz com Deus. Éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos de Deus. Houve uma reconciliação. Então, houve isso. Paulo explica isso lá no livro de Romanos. Mas agora ele está dizendo para a igreja de Corinto, não somente a igreja de Corinto, mas toda a igreja, nós temos um ministério da reconciliação. Nós somos responsáveis em reconciliar pessoas com o Cristo ressurreto. Nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos entender isso. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, fazer discípulos também significa fazer com que pessoas que hoje estão vivendo de acordo com a natureza carnal sejam convertidas a Cristo. A pregação do Evangelho tem esse interesse de fazer com que pessoas conheçam a Jesus e nasçam de novo. E ao nascerem de novo, cresçam no relacionamento com Jesus. Faz parte do ser igreja entender que você é também responsável, tem essa missão de reconciliar pessoas com Jesus. O segundo tema que chama a atenção na carta aos 2 Coríntios é a ideia da generosidade. A ideia de Paulo convocar a igreja de Corinto a ajudar na oferta feita à igreja em Jerusalém. Jerusalém estava passando por dificuldades, por problemas. Então Paulo convoca a igreja de Corinto em ajudar os irmãos de Jerusalém. Ele ia levar essas ofertas, quando ele passasse em Corinto, ele ia pegar essas ofertas e ia levar essas ofertas para ajudar a igreja em Jerusalém. Então também esse é um dos assuntos principais da carta de 2 Coríntios. E sobre generosidade a gente vai falar num dos vídeos sobre 2 Coríntios, um vídeo especial que a gente vai gravar sobre generosidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre oferta, sobre dízimo, vai dar esse entendimento do que seria oferta, do que seria dízimo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Aguarde. Então esteja atento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você deve ter muita dúvida sobre a questão do dízimo, né? Se ele é legal, se ele não é, se ele faz parte do Novo Testamento ou não, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. E o terceiro assunto de 2 Coríntios, um assunto também interessante que ainda estava causando um pouquinho de dificuldade no relacionamento dessa igreja com Paulo, é a ideia da defesa do apostolado de Paulo. Paulo defende que ele é apóstolo. Ele não fazia parte dos 12,
mas ele era chamado de apóstolo dos gentios porque ele viu a Cristo. Então ele defende o seu apostolado, ele defende que ele é apóstolo também, o apóstolo chamado para levar o evangelho aos gentios ou aos não-judeus. Então Paulo defende essa ideia, ele faz essa carta também para defender que ele também é um apóstolo de Jesus, que ele também viu a Cristo, que ele também foi chamado diretamente por Cristo e que ele também foi enviado diretamente por Cristo com uma missão especial, levar o evangelho às nações da terra. Então, esses são os temas principais da carta ao 2 Coríntios. Nós vamos gravar mais 2 vídeos falando de partes interessantes e curiosidades. Em um delas a gente já falou, que é a questão do dízimo, a questão das ofertas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no próximo vídeo. E depois a gente vai falar um pouquinho em outro vídeo sobre a ideia do jugo desigual. O que significa isso? Eu sei que é dúvida de muitos jovens, a ideia do jugo desigual. E a gente vai gravar também um vídeo especial em cima de 2 Coríntios, assim, acerca do jugo desigual. Enfim, eu espero ter te ajudado, espero ter te abençoado, espero ter feito uma certa sinopse sobre a carta aos Coríntios, 2 Coríntios, mas você só vai aprender com a iluminação do Espírito Santo. Ao ler a carta, ao estudar sobre ela, você vai aprender muito mais do que com esse vídeo. Então, aproveite muito, leia mesmo, aprenda sobre 2 Coríntios, que Deus vai te abençoar muito. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.